Bom dia, segundo ano. Nós vamos aqui com Física 1, continuando a teoria. Hoje vamos para ângulo limite. Na aula passada eu falei em refringência e nós vamos precisar usar a refringência, a definição de refringência, para que a gente termine essa teoria e comece a fazer exercício. Beleza? Então nós vamos imaginar dois meios, nós estamos trabalhando com refração. Vamos imaginar dois meios. Eu vou chamar isso aqui de meio 1, ou tem gente que chama de AB, mas pode ser 1, meio 2, não tem problema. Beleza? Se eu pegar um raio de luz e esse raio de luz incidir perpendicularmente, ou seja, perpendicularmente formando 90 graus com a superfície de separação. O ângulo incidente vai ser de 0 graus. O ângulo refratado também vai ser de quanto? De 0 graus. Agora, eu posso pegar esse raio de luz e eu começar a inclinar, a botar ele oblíquo. Vamos considerar que eu tenho um meio menos refringente, esse daqui de cima, o meio 1. E vamos considerar o meio 2 como sendo mais refringente. Agora, não esqueça, todo raio de luz que incidir perpendicularmente numa superfície de separação não vai sofrer desvio. O ângulo incidente é 0 graus, o ângulo refratado é 0 graus. Agora, nós vamos inclinar, vamos botar esse raio oblíquo. Eu pego aqui, olha, meio 1, meio 2, aí eu vou passar uma reta aqui, chamado de reta normal, essa reta aqui. E o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse raio de luz, aqui é o meio menos refringente, aqui é o meio mais refringente. Eu vou pegar esse raio de luz e eu vou colocar, eu vou pegar ele, vou inclinar o raio de luz. O ângulo formado com a normal aqui vai ser o ângulo incidente, que vai estar mais afastado da normal, porque o meio é menos refringente, e vou pegar esse outro raio de luz e vou ter o ângulo refratado, está mais próximo da normal, porque é mais refringente, como nós vimos na outra aula. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse raio incidente e raio refratado. E eu vou inclinando ele até que ele coincida com a superfície de separação. Assim, eu vou fazer ele aqui, meio 1, meio 2. Aí o que é que eu vou fazer, ó? Vamos fazer isso aqui, ó. Aí eu vou fazer, vai chegar no máximo que ele puder aqui, esse raio incidente vai coincidir com essa superfície de separação, assim. Esse raio incidente, ó, forma 90 graus, ou seja, o ângulo incidente aqui forma 90 graus. E o máximo limite que esse raio pode chegar é mais ou menos aqui. Deixa eu desenhar melhor para você, para que você entenda. Ó, então, nesse caso, o ângulo refratado vai ser igual a quem? Ao limite. Então, nesse caso, eu vou montar a equação de Snell-Descartes. Veja, eu vou pegar aqui, aqui eu vou ter N1, N2, o índice de refração. Para todos eles, ó, N1, N2. Para todos eles, N1, N2. Porque aqui é o meio 1, N1, meio 2, N2. Aí eu coloco N1 seno de I vai ser igual a N2 seno de R. N1 seno de 90, porque nós dizemos aqui
que aqui vai ser a incidência rasante, quando formar 90 graus, igual a N2 seno de R. Agora, veja bem, tu tem que saber que no meio menos refringente, o índice de refração é menor. Então, N1 aqui é menor do que quem? Do que N2. Então, N1, o seno de 90 é 1, igual a N2. No lugar de botar seno de R, no lugar de R eu coloco L. Seno de L, ou seja, o seno do ângulo limite é N1 sobre N2. Agora, como eu sei que o índice de refração N1 é menor do que N2, que está no meio menos refringente, a fórmula geral vai ser seno de L, índice de refração menor sobre índice de refração maior. Ou seja, a fórmula para calcular o ângulo limite vai ser o seno de L é igual à relação entre o índice de refração menor sobre o índice de refração maior. Mas tu pode perguntar assim, professor, e se fosse o inverso? Porque tu está vendo que o raio incidente foi do meio menos refringente para o meio que mais refringente. É a mesma coisa, praticamente, né? Agora, vou apagar aqui para fazer quando ele incidir agora ao contrário, do meio mais refringente para o meio menos refringente. Deixa eu apagar aqui para eu lhe mostrar. Praticamente a mesma coisa. Olha, vamos aqui. Deixa eu apagar aqui para a gente ver. Vamos ver aqui. Olha, vamos lá rever. Eu tenho o meio 1 e vou ter o meio 2. Vamos considerar, eu estou considerando esse meio como menos refringente e esse aqui como mais refringente. Um raio de luz incidindo aqui, perpendicularmente, ó, formando 90 graus, ó. O ângulo incidente continua sendo zero. O ângulo refratado continua sendo zero. Agora, veja bem, eu posso fazer o seguinte, meio 1, meio 2, reta normal, olha, reta normal, e eu posso inclinar aqui esse ângulo aqui, ó, inclinar o raio, formando esse ângulo incidente. Esse meio é menos refringente e esse meio é mais o quê? Refringente. Então, esse raio aqui vai estar mais afastado da normal, porque esse meio é menos refringente. Beleza? Vai chegar um momento que a incidência aqui vai ser máxima. Vai ser máximo. Quando for máximo, esse raio de luz vai ficar em cima da superfície de separação. Assim. Vamos aqui, ó. Ó. Normal. Aí eu pego aqui, afasto mais. Nesse caso, aqui, vamos lá, a incidência chega no seu limite, é igual ao ângulo limite, e nesse caso, o ângulo refratado vai ser igual a quem? A 90 graus. Aí eu aplico aqui, ó, eu já sei que aqui é o meio 1, meio 2, menos refringente, meio mais refringente. Né? Não foi isso que nós consideramos no começo? Então, faça a mesma coisa, ó. Eu venho para cá, ó. N1, seno de 90 graus. Deixa eu botar um 90 mais decente. N2, seno de I. Não esqueça que esse I vai ser igual ao L. N1, seno de 90, gente, é 1.
seno 90 é 1. N2, seno de L. O seno de L vai ser N1 sobre N2. Não esqueça, o meio menos refringente, o índice de refração é menor. Então, provando novamente que vai ser o índice de refração menor sobre o índice de refração o quê? Maior. Provamos. Agora, aqui, nesse caso, quando acontecer uma condição especial, primeira condição, que aí nós vamos ver a reflexão total a partir daqui. Quando é que ocorre a reflexão total? Primeira condição. Quando o raio de luz parte do meio mais refringente, no sentido do meio menos refringente. Quando você calcular o índice de refração, o ângulo incidente for maior do que o ângulo limite, aí vai coincidir a reflexão total. Assim, só não entendi não vamos entender agora. Deixa eu apagar bem aqui. Ó. Reflexão total. A reflexão total ou reflexão interna. Veja bem, quando é que isso ocorre? Ocorre quando tem essas duas condições. Deixa eu anotar aqui para você. Condição para ocorrer a reflexão total. Primeira condição. Ocorre quando o raio de luz se propaga do meio mais refringente no sentido do meio menos refringente. Beleza? Eu estou considerando esse meio aqui, 1, como sendo quem? O menos refringente. Estou considerando esse meio 2 como sendo o quê? O mais refringente. Beleza? Quando o raio de luz parte do meio mais refringente, no sentido do meio menos refringente, é a primeira condição para que ocorra a reflexão total. E a segunda condição, quando o ângulo incidente for maior do que o ângulo limite, aí vai ocorrer a reflexão total. Professor, como é que eu faço? Você vai calcular através daquela forma que eu coloquei há pouco. Seno de L é igual ao índice de refração menor dividido pelo índice de refração maior. Normalmente ele vai te dar um ângulo de incidência. Aí tu vai comparar. Se o ângulo de incidência for maior do que o ângulo limite, e se o raio de luz parte do meio mais refringente no sentido do meio menos refringente, vai ocorrer a reflexão total ou reflexão interna. No próximo aula agora, que nós vamos ver a seguir, nós iremos calcular, mostrar como se calcula. Bom, gente, como eu tinha prometido na aula passada,
nós temos que resolver o exercício do livro. Então, nós vamos aqui para a página 325 e vamos começar com o exercício P87, beleza? Então, para isso, a gente precisa ler a questão, tirar os dados e resolver usando o nosso livrinho aqui do Farias Brito, né? O volume 1 do segundo ano. Então, vamos ver aqui. Ele diz aqui na questão P87. Vamos tirar nossos dados para que a gente consiga fazer o exercício. Um raio de luz monocromático se propaga num líquido de índice de refração igual a raiz de 2. Então, o índice de refração do líquido, vamos chamar de NL, raiz de 2. Aí ele diz, e atinge as superfícies que separam o líquido do ar. O índice de refração do ar, a gente tem que saber que é o menor, vale 1, sempre vai valer 1. Então ele pergunta assim, aí ele diz assim, segundo o ângulo de incidência aí, o índice de refração do ar é igual a 1, tá aí. Verifique se a refração ou reflexão total nos casos. Veja que ele incide, ele vai incidir no líquido. E tu vai ver o seguinte, tu vê aqui que o índice de refração do líquido vai ser maior do que o índice de refração do ar, porque o índice de refração do ar é o menor índice de refração encontrado na natureza, beleza? Então tu vê que ele vai aqui, aí nós vamos ver onde é que vai haver refração ou reflexão total. Para ser reflexão total nesse caso, o I vai ter que ser maior do que o ângulo limite. Nós temos que calcular o ângulo limite. Vamos aqui. O ângulo limite é o seno de L, o índice de refração menor sobre o índice de refração o quê? Maior. Então, o ângulo limite, o índice de refração menor é o A. É o N do A sobre quem? O N do L, que é o índice de refração do líquido. Então, o seno de L vai ser igual a quem? Vai ser igual a 1 sobre quem? Raiz de 2, né? Ó. Você racionaliza seno de L, 1 sobre raiz de 2, ó. Vamos racionalizar, ó. Então, o seno de L vai me dar raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 sobre 2, então o ângulo vai ser de quanto? 45 graus. Aí você olha, que aqui, ó, o ângulo incidente é menor do que o ângulo limite, então não vai ocorrer reflexão total. O que é que vai ocorrer aqui? Refração. Já para cá, não. O ângulo aqui incidente vai ser maior do que o ângulo limite. Então, nesse caso aqui, reflexão total ou interna. Tá certo? Então, nós provamos, ó, que o raio de luz vai partir do líquido, vai tocar a superfície de separação e vai para onde? Para o ar. Ou seja, se propaga no meio mais refringente, no sentido do meio menos refringente. Aí tu vai calcular o ângulo limite. Tu calcula, tu sabe que o ângulo limite vai ser o índice de refração menor dividido pelo índice de refração maior. Beleza? E tu achou 45 graus. Aí tu compara com o ângulo incidente. Se o ângulo incidente é menor, é refração. Se o ângulo incidente for maior, reflexão total ou reflexão interna. Agora vamos resolver outra questão. Vamos ver essa outra questão aqui. Ela é teórica, a P88. P88. Ele vai colocar isso aqui, ó, e vai chamar isso aqui de meio 1 e vai chamar isso aqui de meio 2.
E ele vai te dar aqui, ó, aqui eu tenho um B2, raio 2, aqui A, aqui A, vamos aqui (90°), raio 4, e o que? 1, e forma 90°. E vamos ler a questão para ver o que é que ele quer. Ele diz assim: a figura mostra a superfície S de separação. Está aqui a superfície S de separação. Aí ele disse, entre dois meios transparentes, 1 e 2, está aí o meio 1 e o meio 2, cujo índice absoluto de refração é N1 e N2, está dizendo N1 e N2. Aí ele diz assim, respectivamente, mostra também 5 raios luminosos incidindo nessa superfície sob diferentes ângulos, tais que... Aí ele disse o seguinte, deu a condição aqui, que o ângulo B é menor do que A, que é menor do que quem? Do que 90. Beleza? Então ele diz assim, sabendo que o raio luminoso R, que ele botou aqui, ó, o raio luminoso R sofre reflexão total ao incidir nessa superfície. Responda. Letra A. Qual dos raios numerados de 1 a 4 também sofrerá reflexão total? Ele disse que isso aqui vai sofrer reflexão total. Então, ele está partindo do meio mais refringente para o meio menos o que? Refringente. Beleza? Agora, se tu parar para analisar, isso aqui vai incidir perpendicularmente, vai passar direto, não vai sofrer desvio. Não pode ser reflexão total. Nem esse aqui. Então, o 1 e o 4 está despachado. Nos restou o 2 e o raio 1, não, o raio 3. Raio 2 e o raio 3. Analise e veja que o B é menor do que o A, esse ângulo aqui. Só que esse ângulo, se passar na normal, ó, aqui vai ser igual a quem? 90°, ó. Você passar a normal aqui, isso aqui vai ser igual a quem? Ó? 90°, ó. Que vai ser igual a 90°, ó. Então vamos lá. Então tu tem que ver o seguinte, que o I vai ser igual a 90° menos o A, o I' vai ser 90° menos B. Beleza? Qual tu acha que vai ser desses dois que vai sofrer reflexão total? Que vai sofrer reflexão total vai ser o 2, porque está partindo do meio mais refringente para o meio que? Menos refringente. Então, nós consideramos que o I' vai ser maior do que o ângulo limite. Então, o raio que sofrerá, que é a letra A, né? Que sofrerá reflexão total é o raio 2. Beleza? Isso aí é a letra A. E a letra B? N1 é igual, menor ou maior que N2? Justifique sua resposta. Olha, o N1 está no meio o quê? Menos refringente. Botar bem aqui a letra B. N1 está no meio menos refringente, ó. É o meio menos. Aliás, N1 está no meio mais refringente. O N2 está no meio menos refringente. Então, nesse caso aqui, é o meio mais refringente é que é maior, não é isso?
Então, eu acho que o N2 vai ser maior, aliás, o N1, né? O N1, meio mais refringente, maior do que o meio N2. Beleza? Então, está aí a resolução da P88. Vamos lá. Vamos fazer a P89. P89. Questão P89, ele diz assim: a uma profundidade de 40 centímetros dentro de um líquido, coloca um tanque exposto ao ar a uma fonte pontual. Então, nós vamos aqui. Vamos fazer isso aqui. Aqui eu vou ter o líquido. Está aqui, ó. É o que ele diz aqui. A uma profundidade de 40 centímetros, dentro de um líquido colocado num tanque exposto ao ar, há uma fonte pontual. Então, ele está dizendo que a profundidade aqui, ó. Então, a fonte pontual, ó, fonte. E a profundidade aqui é de quanto? 40 centímetros. É isso que ele está dizendo. Aí ele diz aqui: pretende-se colocar junto à superfície do líquido um disco opaco capaz de impedir a emergência de qualquer luz para o ar. Então aqui eu tenho o ar e aqui ele vai colocar um disco. Ele vai colocar um disco, ó. Beleza? Ó. Colocou um disco que não deixa a luz passar para o exterior, para o ar. Aí ele diz: sendo o índice de refração do líquido igual a raiz de 2. O índice de refração do líquido é igual a quem? Raiz de 2. O do ar, a gente já sabe que o índice de refração do ar é 1. É o menor índice de refração da natureza. Determine o diâmetro mínimo que deve ter o disco. Ele está querendo, gente, ó, nada mais do que aqui, ó, o diâmetro. Só que daqui para cá, eu vou ter o raio. E aqui eu tenho a altura. Então, o raio de luz, ó, ele vem para cá e daqui, ó. Então, aqui eu tenho um ângulo limite, ó. Aqui, ó, 90 graus, formando o quê? Uma figura geométrica que é um triângulo. Beleza? Então, tu parar para analisar, aqui eu vou ter o cateto oposto e aqui eu tenho quem? Cateto adjacente, ó. Beleza? Então, vamos ver quanto é que vale esse ângulo. Calculando o seno do ângulo limite. O seno de L é o índice de refração menor sobre o índice de refração maior. Então, o seno de L vai ser igual a quanto? Índice de refração menor. O índice de refração menor é o ar. O índice de refração maior é o líquido. Então, seno de L, 1 raiz de 2. Então, seno de L, vamos racionalizar. 1 raiz de 2, ó, raiz de 2 sobre quem? Raiz de 2. Seno de L, raiz de 2 sobre 2. Então, L vale quanto? 45 graus. Então, esse L, 45 graus. Eu vou ter o cateto oposto e o cateto adjacente. Então, tangente de 45 é o cateto oposto sobre quem? O cateto adjacente. Eu sei que a tangente de 45 é 1. O cateto oposto é R e o cateto adjacente é H. Ou seja, aqui é como se dividir por 1, multiplicando em cruz, ó, tu já sabe, R é igual a H. Ó. Quem é R? H que é igual a quanto? 40 centímetros.
mas ele quer o diâmetro. O diâmetro é 2 vezes o raio. O diâmetro vai ser 2 vezes 40, ou seja, o diâmetro é 80 centímetros. Beleza, gente? Então, um bom dia e fique na paz.